Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, o ressuscitado vive entre nós. Celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum e a gente celebra hoje o dia da Bíblia, mês de setembro. Durante esse mês, a Igreja do Brasil viveu a meditação da carta de São Paulo aos Romanos. Portanto, neste domingo, celebrando o dia da Palavra de Deus, dom precioso de Deus que ilumina a vida da Igreja, nós vamos agradecer ao Senhor, porque a Sagrada Escritura é um óleo que fortalece o motor da nossa vida espiritual. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, é uma lâmpada para o nosso caminho, como nos ensina o Salmo 118, no versículo 105. No livro A Igreja, por uma Igreja em Subida, do Frei Clodovis Boff, nós temos na página 175 uma passagem bonita. Sem palavra, a Igreja perde sua alma. A Escritura não é um livro antigo, mas a voz viva de Deus que conduz a comunidade. A crise da Igreja nasce quando se substitui a palavra pela opinião humana. A subida só acontece quando se retorna à escuta fiel das Escrituras. Penso que nós podemos aprofundar essa temática nos alentando da necessidade da gente ter ao alcance dos nossos olhos a Sagrada Escritura. Mas não somente ter a Bíblia em casa, mas poder manusear a Bíblia. Nós, sacerdotes religiosos, a gente reza vários salmos durante o dia, a gente medita a Sagrada Escritura da missa diária. Então nós já temos, por obrigação de ofício, um contato direto com a palavra de Deus, porque é próprio da nossa missão. Mas os fiéis leigos também precisam aprender a lidar com a palavra. Inclusive o ofício divino, que a gente reza com toda a igreja. Quem quiser um material muito bom para ir para o seu celular, você compra uma vez só. O iLiturgia, I minúsculo, L maiúsculo, liturgia, iLiturgia, tudo junto. Você vai acessar aí na sua loja de aplicativo e vai aparecer uma pequena candeia com as labaredas, assim, estilizado. Você baixa, paga aí uns 20 e poucos reais e você cadastra, coloca o seu e-mail. Toda vez que você mudar de celular ou de tablet, o aplicativo vai ser baixado normalmente. Nesse aplicativo você tem a liturgia diária, você tem a liturgia das horas, o ofício das leituras, as laudes, a oração da manhã, a oração das 9, do meio-dia, das 15, a oração da tarde, que é as vésperas, e a oração da noite, que é as completas. E todo dia nós rezamos aqui no nosso canal, às 8 horas da noite, na segunda-feira, depois da catequese às 21 horas. Além disso, você tem uma série de outras informações nesse aplicativo, como Ofício Nossa Senhora, vários terços, bem como a Via Sacra, catequeses de São João Paulo II, de Bento XVI. Enfim, nós temos uma gama de recursos para a gente acompanhar. Tem toda a liturgia da igreja ali, a liturgia eucarística, o rito da crisma, o rito da unção, me parece. Então, eles estão aprimorando cada vez mais esse aplicativo. A gente agradece muito o Zé Luna, que trabalha na CNBB e que é um excelente pai de família, um bom cristão, que cuida desse aplicativo com tanto zelo, com tanto esmero. A gente agradece muito a Deus por contar com este artifício que nos ajuda muito no contato com a palavra de Deus. Então, o tema deste dia, o Espírito que conduz discernimento e fidelidade,
está profundamente ligada à palavra de Deus. Pois é pela Escritura, lida na igreja, iluminada pelo Espírito Santo, que aprendemos a discernir e permanecer fiéis. A Sagrada Escritura é fundamental na vida de um católico. São Jerônimo, que a gente vai celebrar agora no dia 30, no século IV, cuja memória nós vamos em breve celebrar, dizia: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Eis a grande verdade. Sem Bíblia não há igreja. Sem palavra não há fé. Então a Sagrada Escritura é determinante na vida nossa da igreja, e qualquer celebração litúrgica da igreja, seja dos sacramentos, seja de sacramentais, lá no ritual de bênçãos está lá o texto da Bíblia para a gente não deixar passar em vão. O apóstolo Paulo nos exorta na carta aos Romanos: tudo o que foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Assim, meu prezado ouvinte, a palavra é o alicerce da nossa fidelidade e a fonte do nosso discernimento. A Sagrada Escritura precisa ocupar um lugar muito especial na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Portanto, eu recomendo para vocês que ainda não possuem a Sagrada Escritura, que a adquira e faça uso da Sagrada Escritura. Aqueles livros mais complexos que precisa de curso, de introdução, você deixa, mas fixa nos Evangelhos, nos Salmos, nos Provérbios e nas leituras do Novo Testamento. E a Bíblia, à medida do tempo que a gente vai lendo, rezando com ela e meditando, escutando as meditações na igreja, nós vamos aprendendo. Essa é a grande verdade. A gente sempre aprende com a Sagrada Escritura. Que Deus seja louvado por isso. E celebrar o dia da Bíblia é renovar o compromisso de ler, meditar, rezar e viver a palavra de Deus. Uma igreja que se alimenta da Escritura, guiada pelo Espírito, é capaz de discernir os desafios do mundo e permanecer fiel ao Evangelho. É isso que eu desejo para você, para todos nós, que a gente nunca despreze o valor da palavra de Deus na nossa vida, pois nós necessitamos, nós precisamos da palavra de Deus como alimento da nossa espiritualidade. Eu lembro de uma senhora já falecida, numa pequena comunidade rural, onde eu atendia a cada 2 meses. Era uma pequena comunidade. E ela um dia me disse: padre, o meu sonho era saber ler para poder ler a Bíblia. E ela foi, como líder da comunidade, para a Assembleia Paroquial das Comunidades Rurais, que a gente fazia todo ano, e lá eu a presenteei com a Bíblia da Ave Maria. E a filha dela foi ajudando, e não é de ver que ela foi alfabetizada assim pela filha tão rapidamente, e logo ela estava lendo a palavra de Deus. E ela falava comigo com um sorriso no rosto, né? Eu aprendi a ler com a Bíblia. Deus me deu a graça de ler a Sagrada Escritura. Meu avô tinha a Sagrada Escritura muito bem guardada dentro de uma gaveta da mesa, ninguém podia mexer, ali só ele podia mexer. Porque ele dizia: a Bíblia é sagrada, a gente tem que ter muito respeito. E meu avô lia na Escritura as histórias do Antigo Testamento para os netos, que a gente morava tudo junto ali, e aquilo entrava no nosso coração, porque era um avô, um ancião, um mestre, que lia a Sagrada Escritura para os seus netos e falava de Deus, ensinava a fazer pelo sinal da cruz, ensinava a oração do Santo Anjo, as orações comuns, ordinárias da nossa vida católica. Daí que a fé, ela entra pelo ouvido. É você ouvindo, que vai garantir que a Sagrada Escritura entra pelo ouvido e aninha no nosso coração. Vamos fazer isso. Não vamos deixar de ensinar a Sagrada Escritura
para os nossos filhos e para os nossos netos. Amém. Ouvinte, eu quero compartilhar com você o evangelho de hoje, Lucas 16, 19 a 31. O rico e o pobre Lázaro. Essa passagem que a gente já escutou tantas e tantas vezes. Primeiro, Jesus conta a parábola do rico que vivia no luxo e de Lázaro, o pobre que sofria à sua porta. Depois da morte, as situações se invertem. O rico sofre, o pobre é consolado. Aqui vemos que a palavra de Deus pede discernimento sobre como usamos os bens e tratamos os irmãos. Aquele rico, não é pecado você ser rico, desde que você acumule uma riqueza em razão dos negócios e do trabalho bem feitos. Mas quando você atrela seu coração à riqueza e perde a sensibilidade para com os que sofrem, então essa riqueza não vale nada, ela não serve para nada, a não ser para encebar o seu orgulho, a sua jactância, a sua soberba, que são caminhos bem próprios para que a alma chegue à condenação. É o caso aqui da parábola de Jesus. É claro que também o pobre precisa ser humilde, precisa ter o coração voltado para a luz e para a verdade. Um segundo ponto, o rico pede sinais, mas Abraão responde, ele tem Moisés e os profetas que os escutem. Jesus mostra que a Escritura é suficiente para conduzir a todos nós. Quem não escuta a palavra também não acreditará em milagres. Esse é o ponto. Não acredita na Bíblia, não lê a Bíblia, não tem a palavra de Deus no coração, então é evidente que os milagres não vão representar nada para essa pessoa. E por último, esta palavra é chamada o quinto evangelho da caridade. O rico foi condenado não por maldade explícita, mas por indiferença com o pobre. A palavra nos conduz à fidelidade quando abre nossos olhos para o próximo, especialmente para os mais necessitados, os mais carentes. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu quero orar neste momento, Senhor, por este lar que me escuta, por este ouvinte que reza comigo nesta manhã de domingo. Toca, Senhor, o coração das famílias, para que a Sagrada Escritura seja o centro da vida de nossas famílias. Conduza-nos, Senhor, segundo o teu amado coração. Fica conosco, Senhor. Enche-nos com o amor da tua palavra. Desperta no coração dos católicos o desejo grande de viver a unidade com a Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, por este mês da Bíblia que está chegando ao fim e por esse dia da Bíblia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm a Bíblia aberta em suas casas, pelas pessoas que leem a Sagrada Escritura e a colocam em prática. E que Deus cura você que não gosta de ler a Bíblia, que acha que tudo é estranho. Começa a ler os evangelhos que você vai entender. Que a Sagrada Escritura seja uma chuva benfazeja no seu coração, prezado ouvinte, no meu coração, para que nós nunca releguemos em segundo plano a Sagrada Escritura, que tem o condão de nos guiar para a salvação e para a justiça. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e para os seus. Vamos todos para a missa com muita alegria, celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Assim seja.